E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a evolução da economia agora em 2022 e os desafios para o próximo ano que está aí chegando, né, com um novo governo. Eu converso com Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Marcelo, boa noite. Boa noite. Bom, Marcelo, vamos falar de 2022 com essa transição para 2023, que a gente viu aí ao longo dos últimos meses uma melhoria dos vários indicadores, né? Então, nós tivemos melhoria de contas públicas, uma certa desaceleração da inflação, inclusive alguns meses de deflação. Nós tivemos recuperação de mercado de trabalho. Então, tudo isso deu aquela impressão de que a economia estava engatando um movimento melhor. Só que nós temos projeções e mesmo antes das eleições, o mercado financeiro, por exemplo, no relatório Foco, já vinha trabalhando com desaceleração do crescimento no próximo ano, uma inflação que ainda supera o teto da meta. Aí entrou em cena a equipe de transição com algumas ideias que trouxeram o risco fiscal. Mas eu queria saber como é que, na sua visão, o novo governo pode lidar, gerenciar a economia sem dar a ideia de uma piora de cenário por causa da mudança de governo diante desses indicadores, que vai ser um argumento muito forte do ponto de vista político. Pois é, Denise, o ano surpreendeu bem em termos de crescimento. Você pega o focus de crescimento no final do ano, no princípio do ano, no final de 2021, estava bem mais baixo. Então, a gente deve fechar a economia com um crescimento ao redor de 3%, que é bem mais alto do que vinha, tirando lá a pandemia. O potencial de crescimento, a média de crescimento estava em torno de 1,5%. Então, 3 é quase o dobro do que nós viemos crescendo desde 15 e 16, da recessão de 15 e 16. Então, houve essa surpresa positiva que você bem falou, mas os indicadores na margem, no final do ano, já mostram uma desaceleração. Saiu aí o IBCBR de outubro, e já está zero, foi 0,1 negativo, mas... índices setoriais também, né? Serviços... Isso, os índices setoriais em outubro já vieram mais fracos. A confiança em todos do empresário, do consumidor, dos vários setores também caindo forte nos últimos meses. Então, a cara para 2023 é bem pior. Então, a gente vê o Focus lá entre 0,5% e 1%. Eu não estou tão negativo assim, acho que vai ser ao redor de 1%, mas é uma desaceleração forte em relação a esse ano. E realmente vai ficar com aquela cara de... Vai ser apesar do governo, não é por causa do novo governo. Então, você tem várias coisas já contratadas de desaceleração. Por exemplo, a situação internacional é bem pior. A gente tem ameaças aí de recessão nos Estados Unidos, uma desaceleração forte na China, ou a Europa com problemas energéticos sérios. E agora no inverno fica pior. Sim, com a falta de suprimento de gás da Rússia. Então, acho que o principal vetor de desaceleração da economia em 2023 vai vir de fora, com o preço de commodities também caindo, o que é ruim para a economia brasileira. Então, vamos ter aí talvez uma postergação do corte de juros por causa do risco fiscal e também alguma consolidação fiscal mesmo com PEC, mesmo com PEC de transição, PEC do estouro. O fiscal deve ser um pouco mais contido do que foi em 2022, que é ano de eleição, geralmente se gasta-se mais nos estados, a nível do governo federal. Então, há uma série de vetores indo contra o crescimento econômico. A gente não vê assim, nenhuma força motriz para a economia manter o mesmo crescimento de 3% desse ano. Tá? Agora, você vê uma situação perceptível, por exemplo, em 2023, que possa mexer com popularidade, com espaço político, que leve a uma cobrança maior do novo governo, porque ele tem apostado muito na questão social. E daí veio essa preocupação com o risco fiscal, que são programas sociais que ele pretende levar adiante, a questão de salário, reajuste real de salário mínimo, o Bolsa Família mantido, mas com esse acréscimo para as crianças, retomada de outros programas, inclusive de habitação popular, né? Denise, uma coisa que a gente está vendo no mundo inteiro é uma demanda por coisas sociais. Melhoria na distribuição de renda, melhoria na pobreza. Então, isso
depois da pandemia, virou um discurso mundial. Então, nem vamos falar que é só populismo, porque é uma nova realidade de a gente olhar para os mais desassistidos. Então, e o governo Lula já é na veia, já sempre teve essa preocupação. Então, vamos dizer que vem de fora uma licença para gastar com gastos sociais. Agora, essa licença para gastar não teve muito a ver com esse aumento de inflação e agora a gente vê uma freada geral nesses programas, porque a gente vê os bancos centrais preocupados também em ampliar mais a liquidez. Sim. Então, mudou um pouco o sinal que vinha da pandemia, porque a inflação também é nociva, né? Sim, houve um fenômeno de inflação mundial como a gente não via há 40 anos. Também por causa da pandemia, por causa da desestruturação das cadeias de suprimento, houve um choque aí no setor produtivo, que a oferta não conseguiu acompanhar a crescente demanda por produtos industriais. Então, houve uma desorganização do lado da oferta, com problemas sérios de logísticas. E, ao mesmo tempo, incentivos muito grandes, fiscais e monetários, né? Muito dinheiro dos governos e um juro muito baixo, que exacerbou um pouco essa onda inflacionária, com preço de commodities subindo muito. Então, aí o mundo está pisando no freio. A gente viu agora um fenômeno aí da Inglaterra, a primeira-ministra que foi eleita tentou pisar no acelerador no fiscal, caiu com uma semana de governo. Então, há uma demanda social para mais gastos, uma demanda, vamos dizer, estrutural para mais gastos, mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação com a inflação. Mas, a princípio, a gente, no Brasil, está um pouco mais adiantado nesse processo de desinflação. Vamos ver agora para frente, aí, nos próximos meses, o que vai voltar de imposto em cima dos commodities elétricos, da eletricidade em combustível, para a gente ver qual que realmente de desinflação a gente já teve, tá? Então, você falou que a inflação caiu, mas ela caiu muito exclusivamente, quase exclusivamente, por causa da diminuição dos impostos na gasolina e energia elétrica. Então, vamos ver o quanto que vai voltar. Então, até o Banco Central fala que para olhar a inflação um pouquinho mais para frente, para limpar um pouco essa subida, essa descida, a descida e subida de impostos. Mas, de qualquer maneira, vamos ver como é que vai ficar a inflação. Se a gente tem uma perspectiva de desaceleração da economia, por outro lado, isso pode ser bom para a inflação. Então, eu falei para você que um dos vetores de não ter PIB forte é que o commodities vai cair. Commodities cai, é ruim para o crescimento, mas é bom para a inflação. E a gente já está vendo também os índices no atacado de agrícola e industrial negativos, então serviços começando a cair. Então, a cara da inflação está boa. Se você tem uma cara do PIB que está ruim, a cara da inflação está boa. Tá? Então, você acha que em condições normais, se não houver uma ampliação muito grande de risco fiscal, a tendência seria de a inflação desacelerar mais e aí abriria aquela brecha para o Banco Central começar a reduzir a taxa básica, se não houver aumento de risco fiscal? Algum aumento de risco fiscal já houve. Se a gente olha a curva de juros, já foi embutido. Já está ali uns 100, 200 pontos de aumento. Se olhar o câmbio, o câmbio está parado. Na verdade, o câmbio está em 5 e pouco, 5,20, 5,30 há algum tempo, mas se olhar países parecidos com o Brasil, o câmbio está apreciando nesses países. Então, em termos comparativos, já houve uma piora no câmbio também. Então, mas eu não estou assim tão pessimista, não acho que é o fim do mundo o que está acontecendo no fiscal. Vamos ver quais serão efetivamente as primeiras medidas. Houve aí muito ruído por causa da PEC do estouro, porque você tinha as promessas de campanha e também muito engessamento dos gastos no orçamento de 23. Então, aí pegou uma tentativa aí de dar uma... Mas era um orçamento irreal mesmo, não é? Irreal, sim. Você tinha muita rubrica ali que não era factível, né? Você poderia chegar a uma situação de não conseguir bancar despesas obrigatórias para fazer a máquina funcionar, não é gastança, não. E se pode colocar uma maior racionalidade, eu queria perguntar exatamente isso. Você acha que dá para conciliar programas sociais com responsabilidade fiscal?
como já aconteceu no passado, que o próprio presidente Lula falou várias vezes do primeiro mandato dele, mas era uma outra condição da economia. Hoje, dá para conciliar as duas coisas? Olha, se for pensar em 2003, acho que a situação era até mais complicada. Se pegar o risco Brasil naquela época, estava 2.000 pontos. Hoje está 300. Então, E naquela época chegou no governo dele o investment grade, que é o grau de investimento. mas foi lá bem mais para frente. Bem depois, mas era consequência de uma política toda. Sim, mas também estava com o vento a favor. Você tinha a China ajudando muito. Então, a gente não sabe qual que vai ser o vento do próximo ano, mas parece que não vai ser tão a favor como foi lá atrás. Mas a gente tem que dar um pouco de tempo ainda. Eu acho que ainda há muita ideologia aí, resto de ideologia vindo da eleição, com as pessoas que são contra já querendo falar que já queimou largada, que já é terra arrasada. Eu acho que tem que ir com um pouquinho de calma. Você acha que se tenta criar uma narrativa de preocupação com relação ao fiscal que pode não se confirmar, é isso? Sim, pode não se confirmar. O governo nem começou ainda, né? Aí tem uma outra questão, você falava do crescimento, essa retomada que nós tivemos em 2022 teve muito a ver com liberação de atividade em geral, né, que foi engatando aos poucos, você teve alguns estímulos, programas sociais, inclusive às vésperas das eleições, isso ajudou a alavancar o crescimento da economia. Agora, o PIB potencial brasileiro, ele precisa de outros reforços como investimentos, né? Sim, investimento e produtividade. Então, o investimento até que não está tão ruim, não. Ele veio 20% do PIB, como muito tempo não vinha. E com bastante investimento privado. Então, eu sou daqueles que não tem assim, uma fé cega que investimento público que vai salvar a lavoura, nem a indústria, nem o PIB. Então, condições de confiança, de credibilidade, isso que atrai investimento, não é o governo, o setor público puxando. Então, o investimento, eu acho que você tem uma chance aí de ter números bons nos próximos anos e produtividade, que é o calcanhar de Aquiles, que você tem uma série de problemas que não estão sendo resolvidos ao longo do tempo. E entra inclusive qualificação de mão de obra, sim, incorporação de novas tecnologias, melhoria de infraestrutura para valer, porque se falou muito disso, de construção de estradas, de logística, mas na prática foi muito pouco, sim, em relação ao que o país precisa, não é? Foi uma grande decepção esse governo de direita que está acabando, né? Em termos assim de promessas não cumpridas, né? Privatizações e melhoras aí de infraestrutura. Bom, privatização, Lula já falou que acabou, né? Vamos Isso ver. Daí, ele já disse que é um capítulo encerrado, pelo menos ele não pretende levar nada adiante. Agora, para terminar, Marcelo, a gente tem que levar em conta que a comunidade internacional teve uma receptividade muito favorável à eleição de Lula, não é? No geral, inclusive pelas questões ambientais, mas no geral uma receptividade menos críticas do que a gente tem visto no âmbito doméstico, né? Acho que o estrangeiro está considerando aquele velho ditado de tirou o bode da sala, né? Então, só de tirar o bode da sala, acho que há uma sensação de melhora que a gente aqui dentro, nessa luta ideológica, está com dificuldade de entender a distensão que vai ser em termos institucionais, em termos de política sendo política, né? Voltamos a uma situação de normalização nas discussões aí em vários aspectos, então é isso que conta nessas relações volta da racionalidade, né? É isso, e eu agradeço muito Marcelo Kfouri Muniz, que é professor da FGV, Escola de Economia de São Paulo. Muito obrigada e um feliz 2023. Muito obrigado pelo convite, um feliz 2023 para você e para todos que estão nos ouvindo. Uma boa noite.